Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia. Hoje, dia 2 de março de 2023. Primeira semana da Quaresma, quinta-feira. Cor litúrgica, roxo. E o salmo responsorial de hoje é o 137, Salmo 137. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras de meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Repete comigo. Naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Santo do dia. Santa Ângela da Cruz superou o desprezo, doença e fundou as Irmãs da Cruz, ano 1840, e na Espanha, ela dando assim testemunho do amor a Jesus Cristo. Preferiu optar pelas pessoas abandonadas, a ponto de pedir esmola. Pegava a esmola com a mão esquerda e já fazia doação com a mão direita em benefício daquelas pessoas mais sofridas. Santa Ângela da Cruz nos ensinai também a superar as nossas dificuldades. Em meio às nossas doenças e dificuldades, nos ajudai também a testemunhar Jesus. Santa Ângela da Cruz, rogai por nós. Primeira leitura está no livro de Esther. O cenário é o seguinte: um oficial do rei, um ministro do rei, ele detestava o povo judeu. E ele conseguiu convencer o rei a promulgar um edito que exterminava os judeus. Mas ele esqueceu que Esther também fazia parte do povo judeu. E ela era a rainha, uma rainha recentemente admitida no rei lá, né, junto ao rei, mas era de origem judeia. Eu acho que ele esqueceu disso, e no seu ímpeto de vingar-se do povo judeu, que orientando o rei a encaminhá-los para o sacrifício, ele esquece desse detalhe, mas Esther, movida por uma fé no Deus e também numa coragem muito grande, conseguiu revelar essa maquinação do primeiro-ministro do rei e conseguiu assim evitar esta matança. E, em compensação, o rei, após saber dessa maquinação, no lugar de exterminar o povo judeu, acabou então colocando esse seu ministro na prisão e libertando o povo judeu do edito. Vamos ao texto. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, porque ela sabia que estava chegando a data do extermínio, buscou refúgio no Senhor. Prostou-se por terras desde manhã até anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados, que tu libertas, Senhor, até o fim todos que te são caros. Então, pedi e receberei. É esta a orientação que vem do Antigo Testamento. Ela já ouviu isso dos seus antepassados. Os seus antepassados, os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, trouxeram até Esther a fé nesse Deus que é capaz de libertar o seu povo. Aí no versículo 17 ela continua: Agora, pois, ajuda-me a mim, que estou sozinho e não tenho mais ninguém, senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em meu auxílio de minha orfandade, põe em meus lábios um discurso atraente, capaz de convencer o rei, né? Que daquele edito maluco que ele tinha feito por influência do primeiro-ministro. Quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca. Então, Esther, ela tem um desafio.
primeiro entrar nos aposentos do rei, né, onde ele discute ali, onde ele faz os despachos junto aos seus primeiros ministros. Quando ela entra nos aposentos do rei, se o rei não direciona o cetro da governança para ela, ela é admitida na Câmara da Morte imediatamente. Então ela está em total perigo quando ela invade essa reunião. E ela também pede a Deus, né? Senhor, que o coração do rei se volte contra aquele que nos odeia e que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão do vosso inimigo, transforma nosso luto em alegria e nossas dores e bem-estar. E nós sabemos do êxito da campanha da Esther, da rainha Esther. Ela conseguiu convencer o rei e apontar para aquele que maquinava e tramava contra o seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O grande ensinamento da primeira leitura de hoje, primeiro, é a oração. Também, segundo, saber orar, saber o que pedir, como pedir a Deus. E terceiro, fé. Acima de tudo, fé. Então, temos aqui uma riqueza muito grande no Velho Testamento, no exemplo de Esther, que ora e intercede por seu povo. Então você mãe, você pai, filho, você pode também diante de Deus orar agora para que Deus intervenha e tire da sua família a perseguição, tire da sua família todo espírito que está dividindo, enfraquecendo e levando sua família à destruição. Você pode, e você já experimentou também, como Esther, dos seus antepassados, esta fé que socorre e liberta o seu povo. Então é hora de orar, é hora de interceder. Amém. Evangelho, Mateus capítulo 7, de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta e vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta. Esse é o dizer de Jesus sobre aquele que ora. Então devemos orar. O Senhor não é homem para mentir. Se Ele está falando que para aquele que pede será dado, para aquele que procura ele vai achar, para aquele que bate a porta será aberta. Então todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, quem bate a porta será aberta. Então vamos cumprir a orientação de Jesus. É hora de orarmos. Oração traz reconstruir a nossa casa, reconstruir o nosso lar. É hora de pedir pelo seu trabalho, pela sua empresa, restauração da sua vida econômica, restauração de seus relacionamentos. É hora de pedir a Deus. Peça a Deus, assim como a rainha Esther, para que se manifeste, né, e realmente silencie esse mau espírito que às vezes insiste em nos colocar na perdição. O Evangelho ele continua: quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dar uma cobra, uma serpente, quando lhe pede um peixe? Às vezes nós não sabemos pedir certo ao Senhor. Ora, uma pessoa no deserto, está caminhando no deserto, talvez quase um dia ou 2 dias sem comer, com pouca água, ele pode ter uma visão deturpada de uma pedra, por exemplo. Ele está pedindo a pedra como se fosse um pão, mas na verdade aquilo é uma pedra. Então ele está pedindo desejosamente aquela pedra. Mas Deus não vai lhe dar a pedra. E na verdade ele quer um pão. Às vezes nós pedimos errado. Ou quem de vós dá uma cobra, uma serpente, quando ele pede um peixe? Olhando lá também numa visão uma visão errada, né? Sobre aquela achando que é um peixe, mas na verdade é uma serpente. Deus não vai dar uma serpente àquele que pede, achando que é um peixe. Então, às vezes nós não sabemos orar. Por isso que às vezes nossas orações, ela
A gente acha que Deus não está nos ouvindo, mas no tempo certo para nós, né, no tempo certo onde Deus atua na nossa vida, pode deixar que tudo acontece. Versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então nem tudo aquilo que nós pedimos é bom para nós, mas Deus sabe o que é bom para nós e nos dará aquilo que é bom para nós. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei dos profetas. Amar o nosso irmão como a mim mesmo. A lei dos profetas é essa. Então, quando eu amo o meu irmão, quando eu expresso esse amor e também expresso esse amor a Deus, há uma ligação com o Senhor. E tudo acontece no caminho da oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O santo do dia, Santa Ângela da Cruz, viveu intensamente tudo o que nós acabamos de colocar. A realização das obras através da oração. Conseguiu fundar a Irmã da Cruz, né, uma ordem de consagração ao Senhor, e resgatar muitas almas para Cristo. Então pedimos a Deus que nos derrame sobre nós esse Espírito, o mesmo que foi dado também à Rainha Esther, que conseguiu libertar todo o seu povo, confiando somente na oração. E agora no Evangelho, o Senhor nos pede para termos confiança, porque o Senhor é conosco. Basta que exerçamos a lei dos profetas, que foi dada desde o Antigo Testamento. Amar a mim mesmo, amar o irmão, amar a Deus. Quando eu tenho esta condição básica na minha vida, tudo aquilo que eu pedir me será dado. Da porta, quando eu bater, será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Obrigado, meu Deus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique essa pregação através da sua rede social. Inscreva-se lá na nossa plataforma do YouTube, dá o joinha, né? Multiplique também através do YouTube. Pode compartilhar. Seja você um profeta e receba também a graça de ser profeta, como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.